Olá pessoal, eu sou a Vitória. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a memória, quais tipos existem, qual a característica de cada uma, e hoje eu trouxe exercícios para melhorar a memória. São exercícios muito simples que você pode fazer em qualquer lugar, no máximo você vai precisar de um papel e uma caneta, e a ideia é que você possa fazer em qualquer lugar mesmo, numa sala de espera, num consultório médico, em algum lugar que você só esteja esperando, não esteja fazendo nada de importante e que você possa aproveitar esse tempo, certo? Então vamos lá! A primeira dica é trabalhar com a ordem inversa das coisas. A gente tende a deixar as coisas muito decoradas quando tá na ordem certinha. Então o cérebro vai precisar trabalhar mais para falar as coisas na ordem inversa. Então é você pegar os dias da semana, por exemplo, começando pelo sábado, e falar ao contrário. Sábado, sexta, quinta e assim por diante. Os meses do ano, por exemplo, dezembro, novembro, outubro e assim por diante. Uma coisa mais difícil como o abecedário, que a gente empaca no meio do abecedário até na ordem normal, imagina na ordem inversa. Então você pega lá Z, Y, X, W e assim por diante. Nessa mesma ideia, a minha segunda dica é você pegar uma sequência numérica, escolher uma sequência numérica, por exemplo, do 0 ao 50, e falar sempre o primeiro com o último número. Então, 0, 50, 1, 49, 2, 48, 3, 47, até o 0 chegar no 50 e o 50 chegar no 0. E a mesma coisa com o abecedário, pegar a primeira letra junto da última até as duas se encontrarem e chegarem no início e no fim. Então A, Z, B, Y e assim por diante. A minha terceira dica é você memorizar um grupo de palavras aleatórias por 30 segundos e depois tentar repetir. Eu vou deixar um exemplo de palavras, um quadrinho de palavras aqui embaixo, caso vocês queiram usar esses, mas não precisa ser esse, pode ser qualquer grupo de palavras aleatórias. Nessa mesma ideia, você pode pedir para alguém fazer um grupo de palavras para você memorizar em 30 segundos essas palavras, devolver o quadro para a pessoa e pedir para ela tirar algumas palavras da ordem ou tirar algumas palavras e acrescentar outras que não estavam no quadro. A ideia é você descobrir quais palavras foram trocadas de lugar com a memorização e quais palavras foram retiradas e acrescentadas. A quarta dica é você memorizar os objetos de um local por uns 10 segundos, depois fechar os olhos e listar pelo menos 5 objetos que estavam no local e quais lugares eles estavam. Nessa mesma ideia, você pode pedir para alguém trocar os objetos de lugar ou retirar alguns objetos do lugar e depois abrir os olhos e tentar adivinhar quais objetos foram trocados e quais objetos foram acrescentados ou retirados. A minha quinta dica é o teste das cores. Eu tenho certeza que todo mundo já fez esse teste ou já viu em algum lugar. Consiste em dizer a cor que está a palavra e não o que está escrito. Então, por exemplo, tem a palavra vermelho, mas a cor dela é azul. Então você tem que dizer azul e não vermelho. Você tem que identificar a cor da palavra. Então eu vou deixar um exemplo desse teste aqui do lado para vocês tentarem fazer em casa, certo? A minha sexta dica é você tentar memorizar uma frase de um livro ou de uma revista, depois fechar esse livro, pegar essa frase que está memorizada e reorganizá-la, formando outra frase com as mesmas palavras. Uma frase que faça sentido, obviamente. A minha sétima dica é para fazer antes de dormir. É para você se lembrar de tudo que você fez desde que você acordou. Com quem você conversou, que tipo de conversa vocês tiveram, quais roupas as pessoas que você conversou estavam usando, quais lugares você passou. Lembrar tudo detalhadinho e isso vai melhorar muito a sua memória visual. A minha nona dica é bastante legal para quem estuda, que é você estudar uma primeira matéria, depois estudar uma segunda matéria em seguida e depois fazer os exercícios a respeito da primeira matéria. Isso é bastante legal porque se você realmente não tiver aprendido a primeira matéria, não tiver memorizado o conteúdo que você estudou, você não conseguirá resolver os exercícios. Provavelmente, se você tiver uma memória a curto prazo melhor do que a de longo prazo,
você vai se lembrar muito bem da segunda matéria que você estudou, mas não da primeira. Isso é bastante legal, acho que vale a pena testar em casa. A minha 10ª dica é bastante legal porque também é uma técnica de quebrar a sua rotina. Então, por exemplo, quando você não estiver fazendo nada, você ir do seu quarto para a cozinha de costas. Você vai conseguir ver se a sua memória topográfica é boa. Se mesmo não enxergando, não vendo para onde você está indo, você tem memorizado o caminho de dentro da sua casa. Nessa mesma ideia de quebrar a rotina, seria legal se você mudasse uma coisa que está sempre em um lugar fixo de lugar e você tentasse se lembrar toda vez que fosse usar esse objeto de que você mudou de lugar. Por exemplo, o mouse. Para quem é destro, o mouse tá sempre na direita. Então você mudar por uma semana o seu mouse para a esquerda. Então quando você estiver mexendo no computador, automaticamente você vai para a direita, não vai se lembrar de que ele tá na esquerda. Isso vai mexer um pouco com a sua memória, vai fazer a sua memória trabalhar mais, para se lembrar de que o objeto foi mudado de lugar. A primeira dica é fazer palavras cruzadas, quebra-cabeça, sudoku, jogo da memória, que nunca saem de moda. A questão é que hoje em dia ficou tudo muito mais fácil com a tecnologia. Então você não precisa ter esses jogos em casa. Você pode baixar alguns aplicativos que trabalham a memória. Eu vou deixar algumas sugestões de aplicativos que trabalham com a memória aqui embaixo, caso vocês queiram acessar. A minha dica de ouro é usar mapas mentais. Eu vou fazer um vídeo sobre mapas mentais e vou deixar aqui no canal caso vocês queiram assistir. A ideia do mapa mental é muito legal porque facilita demais a memorização e a fixação do conteúdo. A ideia do mapa mental é você revisar o conteúdo que você já estudou. Então sempre que você olhar o mapa mental e pegar aquelas palavras e imagens chaves, você vai se lembrar do conteúdo que você estudou. Ajuda demais na memorização. Então, pessoal, as dicas que eu tinha pra dar eram essas, são coisas que funcionam pra mim e eu espero que sirva de algum modo pra vocês também e que vocês treinem a memória de vocês em casa. É isso, um beijo e até o próximo.